Solução da situação problema número 3. Quais são os valores possíveis para o produto de dois números reais cuja diferença é 8? Há um menor valor possível? Há um maior? Então, essa pergunta sobre os valores dos números vai recair numa equação do segundo grau. Como faremos? Vamos eleger os nossos números como x, o primeiro número, e y, o segundo número. Ok? Vamos também dizer aqui que o x é maior que y. Pronto. Porque quando a gente escreve dessa forma, a gente sabe que não vamos trabalhar com módulo. A diferença entre eles, ou seja, x menos y, será 8. Né? E ele disse que quer saber o produto, né? Produto dos números. Vou chamar aqui, vou escrever tudo em função de x para escrever aqui, tirar o y da situação. O produto, ele será x vezes y. Vamos isolar o y aqui na primeira expressão, escrevendo assim, y será x menos 8. Bom, fazendo isso, vamos escrever o produto em função de x apenas. X vezes x menos 8. Então, o produto em função de x será x ao quadrado menos 8x. Escrevendo desta forma, nós temos a expressão, no caso aqui, a função, nós temos a função que retrata o produto dos dois números em função de um deles, já que o y está em função de x. Né? Então, logo, queremos saber desse número. Quais são os possíveis produtos para os dois números? Vamos verificar aí. Os possíveis produtos têm a ver com as imagens, já que o produto é a função, precisamos obter a imagem dessa função. Qual é a imagem dessa função? Ou seja, precisamos olhar o gráfico de P de x. Para determinarmos o gráfico de P de x, vamos encontrar a tal das raízes. Ora, para encontrar as raízes, é só escrever que x ao quadrado menos 8x igual a zero. Daí coloca x em evidência, x que multiplica x menos 8 igual a zero. Isso significa dizer que o produto é zero, x igual a zero, ou x igual a 8. Então, duas possibilidades para número cujo produto é zero. Bom, 0 e 8 é um produto, vai dar zero, então não interessa para a gente isso. Né? Mas queremos saber o produto de dois números, então eles existem. Fizemos para encontrar as raízes da nossa função. Uma vez que a gente encontrou as raízes, obviamente, essa função já responde à segunda pergunta. Existe um valor mínimo possível ou um valor maior possível para esse produto? Como resposta, o produto maior possível, ele é infinito. Né? Por quê? Porque se nós traçarmos o gráfico, já dá para saber, vamos traçar o gráfico aqui, só pautado nas raízes, vamos traçar o gráfico, então vou colocar aqui xy, não vou colocar bem no meio, mas aqui vou colocar o 8 bem aqui, o 0 aqui, e já dá para ter uma ideia que a nossa parábola, ela tem uma concavidade voltada para cima. Por quê? Porque o nosso A é 1 e é positivo. E a nossa parábola vai passar pelo 0
e pelo 8. Significa dizer que nós teremos um gráfico aqui, ó. Bem, como o gráfico ele traduz o produto em função de x, e o x representam os números, nós temos o seguinte, que se eu pegar, por exemplo, dependendo do número, eu vou ter o produto dele, né? O produto dos dois números, por exemplo, vou pegar um certo valor aqui com o outro, o produto pode ser infinito, mas a diferença dos dois números, por exemplo, você poderia pegar assim, 1.500 menos 1.492. A diferença é 8, mas o produto é lá em cima. Então, quanto mais o x cresce, positivamente ou negativamente, veja bem, só não vai funcionar no intervalo de 0 e 8, mas quanto mais o x cresce nessa direção ou nessa direção, nós teremos produtos iguais a 8. Desculpa, teremos produto cuja diferença é 8. E, obviamente, eu não tenho como determinar o máximo, porque vai para o infinito, já que P de x vai para o infinito dos dois lados. Mas o mínimo é possível. Quem é o mínimo? O mínimo trata-se do vértice, o menor valor para o produto. Isso acontece, obviamente, se nós olharmos aqui no gráfico, quando x é igual a 4. E aí, claro, se substituir o x igual a 4, eu terei bem aqui o P de 4, que vai ser 4 ao quadrado menos 8 vezes 4. Ou seja, P de 4 será 16 menos 32. P de 4 será menos 16. Então, existe um produto mínimo que é menos 16, quando um dos números é 4. Né? Então, existe um produto mínimo que é 16, um dos números é 4. Como a diferença tem que ser 8, certamente o outro número, né, para que o produto dê 16, o outro número tem que ser menos 4. Então, 4 menos menos 4 vai ser 8. Aí, obviamente, uma outra forma de escrevermos isso aqui é encontrarmos as coordenadas do vértice. As coordenadas do vértice, que é o x do vértice e o y do vértice. Não poderíamos, aqui nós observamos o gráfico, mas poderíamos fazer assim, ó. Quem é o x do vértice? É menos b sobre 2a. X do vértice, então, será menos menos b, menos 8. Menos b, o b é 8, menos 8, então menos 8 é 8. Por 2, isso vai dar 4. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Lembrando que o c é negativo, então o delta é o próprio b ao quadrado. Então, podemos escrever o y do vértice como menos b ao quadrado. O b ao quadrado é menos 64 por 4a, que é 1, então por 4. Isso vai dar menos 16. Como x é um dos números, encontramos aqui, e o y é o produto dos números, encontramos aqui. Então, existe o menor? Sim. Qual é o menor? Menos 16. Quais são os números? 4 e menos 4. Existe o maior? Não. Por quê? Porque à medida que x cresce, o produto vai se tornando cada vez maior. Mas a diferença entre ele e um outro número vai sempre dar, vai dar 8. Então, com isso, a gente encerra a questão.